Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um programa O Patriota com Henrique Guilherme. No programa de hoje, nós iremos falar sobre os argumentos que eu estou dando toda semana sobre a guerra ideológica, não é? Naquela sessão Armas de uma Guerra Ideológica, em que eu vou municiar as senhoras e os senhores com argumentos para rebater outros argumentos, para rebater a engenharia social feita pela esquerda para convencer os senhores de alguma porcaria que eles querem. Eu também vou falar um pouco sobre ambientalismo, logo no começo, um pouquinho sobre conspiração. E na segunda parte do programa, que eu acho que é a principal parte, eu vou continuar com aquela aula de história comparativa da América Latina e mostrar como os comunistas fazem para assumir o poder nos diversos países da América Latina e que os senhores podem ver que eles aplicam os mesmos princípios em outros lugares do mundo. Ok? Então vou começar com as armas de uma guerra ideológica. Essa foi uma semana muito apropriada para os senhores, para as senhoras usarem as armas apresentadas no último programa. Eu vou lembrar aqui quais foram. A primeira argumentação era assim, por que foi apropriada? Porque nessa semana teve aquele caso do Chick-fil-A, que é o seguinte: os Muppets pertencem a um vagabundo comunista aí que quer fazer uma engenharia social, doutrinando as crianças para se prepararem com aquele socialismo com uma face humana, ou seja, uma falsidade. Parece que o último filme que os Muppets Babies, os Muppets, eu não sei se é tudo a mesma coisa. Eu me lembro que quando eu era criança eu assistia Muppets Babies, mas agora eu acho que é os Muppets, né? E no último filme que eles fizeram, tem uma série de evidências de crítica à sociedade capitalista e abraçam certos valores socialistas. Um dos exemplos é que o vilão, né, o carinha do mal, é o capitalista, o cara que produz, que ganha dinheiro, então ele é o carinha do mal. Mas o Muppets decidiu boicotar o Chick-fil-A porque o dono dessa rede, dessa cadeia de restaurantes que vende, eu acho que frango frito, frango assado, frango de qualquer jeito, ele é cristão e ele é contra essa agenda gay, a agenda de imposição dos valores homossexuais a toda a sociedade. E os esquerdistas acharam que estavam arrasando, criticando o Chick-fil-A, dizendo que não ia fazer mais negócios com eles, e a sociedade conservadora norte-americana reagiu, mas reagiu de uma forma espontânea que os esquerdistas detestam. Como eles fizeram? Eles pegaram, acho que foi ontem, e fizeram o dia de protesto contra essa política babaca aí do Muppets. E todo mundo foi no Chick-fil-A. E em muitas lojas houve filas imensas, as pessoas foram, compraram, se divertiram, comeram lá frango frito, para mostrar que essa agenda homofascista não é uma agenda homossexual, quero deixar claro, é uma agenda homofascista, ok? Uma agenda homoditatorial, que tenta ser imposta à sociedade. Ela não tem o respaldo, pelo menos de uma boa parte das pessoas, que são as pessoas que defendem a bandeira da liberdade, ok? E isso eu digo só para deixar claro que tem muito, eu digo mesmo, tem muito vagabundo que ergue essa bandeira do homofascismo, ou seja, a sociedade não pode ser contra. Não é ser contra de uma forma violenta que ninguém... esse negócio de homofobia é uma coisa, em primeiro lugar, extremamente rara e que eu pessoalmente nunca vi. Okay? Eu pessoalmente nunca vi. Isso daí eles inventam para impor a agenda deles, falar que os cristãos, né, se o padre ou então o pastor disser que o homossexualismo é errado, se a psicóloga cristã quiser ajudar alguém, ok? Ela usa lá os seus métodos psicológicos, mas caso isso daí falhe, ela tem também
a carta na manga, que é a carta da religião. Eu mesmo já fui em médico que, eu não sei se é porque a doença, isso daí faz tempo, mas não sei se é porque a doença era fraca, mas o cara recomendou também homeopatia, que é uma coisa que eu acho açúcar, né? Balinha de açúcar. Ou seja, às vezes o médico tem ali a liberdade para te recomendar coisas além do que vai nos princípios patológicos, lá do remédio patológico. E é o seguinte, esse pessoal, os conservadores norte-americanos, fizeram esse movimento ontem, todo mundo foi no Chick-fil-A, comeram seus frangos e protestaram contra essa agenda homoditatorial. E agora, quais foram os argumentos que eu apresentei na semana passada que eu acho que muita gente poderia ter usado nessa semana em debates relacionados a esse assunto? O primeiro foi, a primeira arma foi a seguinte: não há perseguição contra gays. Eles são super representados em novelas, programas de TV e filmes, ok? Por exemplo, não sei se as senhoras e os senhores assistiram Madagascar. É um filme que eu jamais deixaria o meu filho ver, os meus filhos verem, se forem crianças. Claro, depois de uma certa idade eles têm liberdade de escolher, mas nós notamos como a DreamWorks, eu acho que quem produziu essa porcaria, a DreamWorks, tenta impor uma agenda homossexual através de mensagens subliminares no filme. É só assistir. Naquele primeiro filme, eu me lembro que eu parei de ver porque a comparação era evidente. Que o leão, não me lembro o nome do leão, mas ele estava inclusive é um leão meio afeminado, né? E ele estava numa crise de abstinência de carne, ok? E ele está sonhando com carne, mas tem aquela comparação com sonhos eróticos que homens e mulheres têm. E ele está lambendo um pedaço de carne no sonho dele, mas quando ele acorda, ele está lambendo a bunda da zebra, que é o amigo dele, ok? E durante uma boa parte do filme, você vê ele se interessando pelo traseiro do zebra, sendo que ele tem lá uma amiga hipopótamo, uma amiga girafa. Eu não me lembro o sexo dos animais, mas é evidente essa engenharia social, essa tentativa de apresentar o leão e o zebra como um casal com um relacionamento homoerótico. E isso eu não vi os outros filmes, eu vi esse primeiro, que achei uma porcaria, mas nos outros filmes eu já vi críticas revelando que essa tendência de homossexualizar a relação dos personagens continuou, e até de uma forma mais intensa. Eu acho que se os senhores assistirem de novo, com base no que eu estou falando, vão perceber, mas eu peço para não assistirem, porque é um filme porcaria mesmo, mas só para fazer uma comparação, o Madagascar, que segue toda essa agenda ambientalista e homofascista, já está na sua terceira edição. Sendo que o primeiro, ele não faturou tanto quanto, por exemplo, os Invencíveis, os Incríveis, que era daquela família de super-heróis. Foi um filme que vendeu valores familiares, foi um filme com valores conservadores, faturou mais do que Madagascar, mas não teve continuidade. Não por acaso. Olha só um exemplo para os senhores verem como as coisas não acontecem por acaso. Abram a internet das senhoras e dos senhores em sites como essas porcarias que eu costumo dizer, a Folha, o IG, o Terra, e procurem a seção gay ou homossexuais. Vocês vão encontrar. Agora procurem também uma seção família. Vejam, valores familiares, notícias para a família. Vocês não vão encontrar. É por acaso?
olha só, as famílias formam, com certeza, uma comunidade muito maior na sociedade do que a sociedade homossexual, mas ainda assim, você tem lá muitas vezes as notícias dessas sessões gays estão com muito mais destaque do que qualquer outro tipo de notícia importante. Então, até aí que chega a engenharia social imposta por homofascistas e principalmente pela esquerda, ok? Então, o segundo argumento que eu apresentei no último programa foi: não, os gays não são perseguidos. Se a gente comparar a taxa de assassinatos entre gays e policiais, verão que um policial no Rio de Janeiro tem 20 vezes mais chance de morrer do que um gay. Ou seja, um policial carioca, quando sai para a rua, de serviço ou não, ou fora do serviço, ele tem uma chance de morrer 20 vezes maior do que um homossexual. E o homossexual, ele inclusive tem uma taxa de mortalidade e perseguição menor do que um heterossexual. Porque a quantidade de pessoas que morrem no Brasil, eu acho que dá mais ou menos 50 mil. Eu já fiz a conta em outros programas, mas é mais ou menos o seguinte: o gay tem uma taxa de assassinato, de homicídio, 10 vezes menor do que a de um cidadão normal, ok? Cidadão heterossexual. Então, eu só estou falando isso, não é porque eu fico com raiva, não é legal que eles estejam, que não haja essa violência contra eles, mas também não vem me vender a ideia de que são perseguidos, que não são. Isso daí é mau caratismo, isso daí é coisa de vilão, de gente do mal, ok? Que está vendendo uma mentira, coisa de mentiroso. Não tem outra palavra para isso. Então, essa foi a segunda arma apresentada para os senhores rebaterem a argumentação fajuta dos homoditadores. Em terceiro lugar, eu apresentei o seguinte argumento: enfim, não, os gays não são perseguidos. Pesquisas mostram que 70% dos ataques contra gays são praticados por parceiros, ex-parceiros, colegas e parentes. Ou seja, a sociedade que não é homossexual, eu acho que vocês têm que encarar isso. A gente não está nem aí para vocês. Se vocês querem, dá para o problema de vocês. Mas não vem dizer que vocês são perseguidos, que não são. E, em segundo lugar, não vem vender uma mentira para defender as políticas que os esquerdistas colocaram na cabeça de vocês. Então, esses foram os argumentos apresentados no último programa. Agora, quais são as armas de hoje? As armas de hoje vão preparar as senhoras e os senhores, vão municiar as senhoras e os senhores em debates contra ambientalistas. Ok? Qual é o primeiro argumento que os senhores vão usar, principalmente quando vier algum babaca para falar para vocês que o homem, né, a produção do homem, a geração de gás carbônico, está produzindo um aquecimento na atmosfera terrestre? Vocês vão falar o seguinte: não está havendo aquecimento global. Faz 10 anos que a temperatura do mundo tem diminuído, ao mesmo tempo que as emissões de gás carbônico têm crescido, e crescido de uma forma cada vez mais intensa. Se a geração de gás carbônico tivesse um impacto na temperatura terrestre, nós não estaríamos vendo esse resfriamento, ok? E outra, na Idade Média teve um período que ficou chamado, teve um pequeno aquecimento global na Idade Média. Isso daí é conhecido pelos geógrafos, pelos climatologistas sérios. E provavelmente esse aquecimento global que foi visto na Idade Média foi graças à produção, né, de gás carbônico, de carro,
que os reis, né, os reis gastavam muito com carros de luxo, Ferrari, Porsche, então precisava de muita produção industrial, então teve um aquecimento global na Idade Média. Ou seja, papo furado, né? Na Idade Média não tinha indústrias, não tinha essa geração de gás carbônico, e ainda assim eles viram um aumento de temperatura muito parecido com o que nós vimos ao longo do século XX, que teve ali um aumento de temperatura, mas nada a ver com a produção humana, ok? Vamos fazer assim, teve a ver com a produção humana? Teve no seguinte sentido, imaginem uma piscina olímpica sendo cheia pela bomba do clube, né? Porque os clubes têm uma bomba específica para encher uma piscina olímpica de 50 metros por 25 e com tantos metros de profundidade. Imaginem que as senhoras e os senhores dão uma cuspida ali, ou então os senhores pegam um conta-gotas e pinga ali 3 gotinhas. Os senhores ajudaram a encher a piscina? Não, né? Então, não me venham com papo furado de que a produção do homem gera aquecimento global. E, em segundo lugar, um outro argumento para rebater as ideias dos ambientalistas ditadores. Não, nós não temos que tornar a ideia subjetiva de preservação da natureza um valor social. Quem quiser preservar, que preserve na sua própria propriedade e deixe a propriedade do outro em paz, comunista, ok? Esse é o segundo argumento que os senhores vão usar. Não temos que tornar a ideia subjetiva de preservação da natureza um valor social. Quem quiser preservar, que preserve na sua propriedade e deixe a propriedade do outro em paz, comunista, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que está sendo normal as pessoas falarem assim, não é irresponsabilidade a gente não defender essa tese falsa, é falsa mesmo, do aquecimento global antropogênico, sem dizer que a gente não deve preservar a natureza. Isso daí é papo furado, e aí eu até posso dizer, é papo furado de vagabundo. Por quê? Porque se nós formos ver o desenvolvimento das políticas ambientais nos últimos anos e o que nós poderíamos ter feito com os recursos que foram gastos com essas políticas, nós veríamos que a sociedade poderia ter reduzido um grande número de mortes, conforme eu apresentei eu acho que no antepenúltimo vídeo, e também naquele livro do Bjorn Lomborg, o Cool It, Fica Frio, em que ele mostrava que o gasto com o protocolo de Kyoto, por exemplo, vai gerar nada mais, nada menos do que uma possibilidade, levando em consideração as premissas falsas dos próprios ambientalistas fraudadores lá do IPCC. O impacto do protocolo de Kyoto seria que a temperatura prevista para o ano 2100 seria retardada em 2, 3 anos. Porque só isso. E seria um impacto de 0,1, 0,2 graus Celsius a menos na temperatura, no acréscimo de temperatura, sendo que já é uma questão completamente micada, né? Porque a temperatura já tem se reduzido desde o final da década de 90. Então é nessa situação que nós estamos, e é esse o cenário que os senhores têm que imaginar para debater com um ambientalista. Então, é isso. Outro exemplo, inclusive eu não falei, né? Depois da música eu vou fazer os agradecimentos, vou fazer as recomendações, mas eu já vou antecipar uma leitura que eu acho fundamental para entender o que está acontecendo no mundo hoje e o que aconteceu no mundo no último quarto do século XX. É um livro de um ex-espião russo chamado Anatoly Golitsyn. O nome do livro é New Lies for Old. Ele mostra como os comunistas se organizaram ali entre 57 e 60 para
organizar uma nova agenda para confundir todo mundo e mostrar que os comunistas estavam ficando mais flexíveis, que as pressões para comunizar o mundo estavam diminuindo, para criar uma série de desinformação na sociedade ocidental, como, por exemplo, a falsa ruptura entre russos e chineses. Ele mostra como um primeiro caso de ruptura, mas essa foi concreta, a ruptura entre o Stalin e o Tito na Tchecoslováquia. Foi estudado de uma forma a produzir conhecimento para as próximas falsas rupturas e, dessa forma, enganar o mundo ocidental. E eu estou dizendo isso por quê? Porque os comunistas usam essas falsas informações, eles usam essa engenharia social justamente para vender a ideia, por exemplo, para um libertário, de que necessariamente a gente tem que aceitar coisas como adoção de crianças por homossexuais. Ou então, pior ainda, para um libertário, pior ainda, PL 122, que criminaliza a religião e liberdade filosófica. Okay? O libertário nunca ia aceitar esse tipo de lei. Eu até acredito que algum libertário aí pode, sim, defender casamento gay. Eu, particularmente, olha só, sendo bem sincero, eu não tenho nada que ver com casamento gay. Eu, inclusive, acho que se dois caras querem se casar, os dois estão com vontade, então se casa. O que não pode é impor isso de uma forma tirana à sociedade. Como assim? Criando uma lei dizendo que família é um homem e outro homem. Por que não simplesmente aceitar o conceito tradicional e já existente de família? Por isso que o conceito de família foi criado, já expliquei em outros programas, e rejeitar essas tentativas de engenharia social, acabar com família, com religião, com moralidade, da mesma forma imposta por Karl Marx. Ok? Então, uma coisa é o cara, eu quero me casar com um talzinho. Se casa. Ninguém está aí com isso. Pode se casar. Agora, defender que um religioso, então uma certa ideologia, não pode dizer que isso é errado, isso daí não é mais ideal libertário. Libertário, para defender esse tipo de ideia, já foi consumido por essa engenharia social que eu estou explicando aqui. A mesma forma, o ambientalista. O ambientalista, que eu digo, um ambientalista que realmente sabe as implicações da política, mas por algum motivo continua defendendo. Eu vou dar, só para exemplificar o que eu estou falando aqui em termos de ambientalismo, eu vou já apresentar a terceira arma, a terceira munição para os senhores nessa batalha contra ambientalistas. Os senhores vão falar o seguinte: a reserva legal é a instituição mais vagabunda e tirana do Brasil. Só o Brasil tem essa aberração porque aqui está cheio de vagabundo que só olha para o próprio umbigo. Se fosse para colocar em votação o condicionamento da reserva legal, a desistência compulsória da posse de 10% de toda a propriedade nas cidades do Brasil, 99% das pessoas que apoiam a reserva legal não concordaria. Ou seja, aqui no Brasil está cheio de gente que acha que quando se defende ou se aprova uma lei, eles sabem que, por exemplo, no campo, na Amazônia, 80% da propriedade vai ser preservada, mas não pensa na situação do irmão que está lá. Isso daí é um tremendo egoísmo de uma boa parte da sociedade brasileira. E eu não acredito, eu realmente não acredito que ia ter, 90% dessas pessoas que defendem a reserva legal, se fosse com a propriedade delas, elas iam aceitar essa porcaria, essa bandidagem, essa política tirana imposta pelo Estado brasileiro e por políticos de esquerda, políticos corruptos de esquerda. Então, para resumir, as armas de hoje foram: não está havendo aquecimento global. Faz 10 anos que a temperatura do mundo tem diminuído, ao mesmo tempo que as emissões de gás carbônico têm crescido. Não temos que tornar a ideia subjetiva da preservação da natureza um valor social.
Quem quiser preservar, que preserve na sua propriedade e deixe a propriedade do outro em paz, comunista. A reserva legal, a terceira a munição, a reserva legal é a instituição mais vagabunda e tirana do Brasil. Só o Brasil tem essa aberração, porque aqui está cheio de egoísta que só olha para o próprio umbigo. Se fosse para colocar em votação o condicionamento da reserva legal, a desistência compulsória da posse, não da propriedade, da posse, como acontece com a reserva legal, de 10% de toda a propriedade nas cidades do Brasil, ou seja, falasse lá para o carinha que quer reserva legal de 80% na Amazônia, que ele não vai poder usar um dos seus 3/4. 99% dos egoístas que apoiam a reserva legal não concordaria. Simples assim. Ok? E se tem tanta gente defendendo isso, por isso que eu falei da questão da engenharia social, da questão da homoditadura, dos homossexuais, comprando uma ideia que não é natural para uma pessoa que defende a liberdade. Da mesma forma, não é natural uma pessoa que defende a liberdade e a propriedade apoiar essa aberração. E só para fazer uma observação de outros acontecimentos que ocorreram durante essa semana, a abertura das Olimpíadas, né, na semana passada, a abertura das Olimpíadas, acho que foi sexta-feira, em que aquela Marina Silva, ela participou como se fosse um presente, né, dos britânicos, a Marina Silva, mas me expliquem, por que ela foi homenageada? As senhoras e senhores sabem? Tentem imaginar por que homenagearam a Marina Silva, então deixaram ela participar daquela porcaria. É simples, é porque ela apoia todas as iniciativas internacionais que atrapalham ou impedem a construção de infraestrutura e reduzem nossa competitividade agrícola. Só por isso. Então saibam, os britânicos só usaram ela. Ela foi usada, ok? Ela ficou feliz porque eu não sei se ela sabe que ela está sendo usada, ou então se ela quer isso, porque a gente tem que enfrentar a realidade que os comunistas, eles usam oportunistas, pessoas que não estão nem aí para vocês. Tipo, os senhores realmente acham que a Marina Silva está aí para as senhoras e para os senhores? Ela, basicamente, com as políticas dela, diz o seguinte: eu acho que em 50% do Brasil, o cidadão que compra uma propriedade não pode usar 80% dela. É com esse tipo de comunista que estamos lidando, ok? Então ela não está nem aí para os brasileiros. Então, os britânicos só usaram ela na abertura porque ela representa os britânicos comunistas no Brasil. Simples assim. E sabem qual é o preço? Eu já falei o preço. O preço é o controle de metade do território nacional. Eles usam ela para quê? Para controlar metade do território nacional. Vocês mantêm aquela vendida no poder e perdem o controle sobre o seu próprio país. É simples assim. Para mim, a pior tragédia que pode acontecer nesse país, fora essa porcaria, né, da evolução do comunismo, excluindo isso, é nas próximas eleições, ou então em alguma eleição, a sociedade brasileira colocar no poder alguém, qualquer elemento vagabundo do Partido Verde. E por que eu digo isso? Porque nós temos tantos problemas de comida, tantos problemas de pessoas passando fome, pessoas sem casa, pessoas precisando de trabalho, e a sociedade brasileira, né, ou então aquela pequena parte da sociedade brasileira que controla o resto, por uma questão de o Brasil está indo para o buraco, mas eu quero fingir que a culpa não é minha. Então, eu vou fazer uma coisa, eu vou defender uma ideia que os comunistas me convenceram que é a coisa certa a fazer. Que é o quê? Defender as árvores, o verde, vou abraçar a árvore, vou comprar uma samambaia, regar ela toda manhã e conversar com ela, e com isso todos os meus pecados, todo o meu egoísmo está sendo perdoado. Então, é a pior tragédia. E eu notei depois das últimas eleições que o Partido Verde, então uma parte da esquerda, a esquerda que não está necessariamente alinhada com o projeto Agenda Mais Rápida de Comunização do Brasil, que está com os partidos comunistas e o PT,
eles vendendo a Marina Silva como um produto para quê? Para fazer com que ela fique mais conhecida para as próximas eleições. Porque faz parte de uma estratégia internacional que é contrária e agressiva aos interesses dos brasileiros. Então é o seguinte, para mim, essa seria a pior tragédia, e porque ela é a candidata comunista, ok? Ela é a candidata a plano B do plano comunista. Ela é o controle que os comunas criaram para fazer os senhores e as senhoras verdadeiros trouxas. Só isso. Então, olha só, o quarto meme. Depois de saber tudo isso, ok? Não é qualquer pessoa que vota na Marina Silva, porque tem muita pessoa que não sabe. Mas depois de saber tudo isso, só se a pessoa for muito burra e vendida, que ela vai votar na Marina Silva ou em qualquer palhaço do Partido Verde. É simples assim. Lembrando que o Partido Verde tem no programa a legalização das drogas. Tem no programa. Então, o cristão aí, que quer ser mais engajado, também tem que ter seus limites. Se o cara vota na Marina Silva, no Partido Verde, saiba que vocês estão votando na legalização das drogas também. Não é só, você não está só dizendo que é egoísta, ok? Ou não está dizendo, só dizendo, eu sou burro porque eu votei em tal. Você também está dizendo, eu quero que todo mundo fume maconha, liberou geral, porque isso não tem problema nenhum, porque ninguém morre por problemas de drogas no Brasil, e ponto final. Então é isso. E eu disse que eu ia falar um pouquinho de conspiração, mas eu não vou falar de conspiração de fato. Aliás, eu vou falar de conspiração, que é a conspiração comunista, que é fato, existem documentos, existem registros, ela existe, mas também vou falar de teoria conspiratória. Antes da teoria conspiratória, duas coisas que eu ia falar mais para cima, mas eu não tive oportunidade para falar. Em relação à questão ambientalista, não sei se os senhores notaram que a China ela cresceu de uma forma absurda em população. Continua sendo um país pobre, mas ela viu uma explosão populacional muito grande no fim do século XX. E é o seguinte, ela não conseguiu isso com políticas ambientalistas. E a China não está crescendo com políticas ambientalistas, muito pelo contrário. Ela age como qualquer país sensato ia agir em termos de o que é melhor, você produzir, criar emprego e alimentar sua população, ou deixar aquelas árvores, aquele campo ali intocado para não sei quem. Para a gente dizer que nós adoramos a deusa Gaia e seguir a religião da nova ordem mundial e blá blá blá. Ok? Os chineses cresceram muito por causa disso. Todos os países que cresceram, e de uma forma mais pujante, foi porque elas não seguiram essa ideologia ambientalista que faz parte do plano comunista. E é o seguinte, a outra coisa que eu ia dizer é desse livro, do New Lies for Old, o Anatoly Golitsyn, ele fala o seguinte, que eles, inclusive interessante, porque muita gente acha que esse papo do Clube de Bilderberg é teoria conspiratória, mas não é. O Clube de Bilderberg, ele, não sei se em algum momento foi uma iniciativa independente, mas ele mostra como os comunistas estão infiltrados também no Clube de Bilderberg e modelam suas iniciativas e sua agenda conforme os interesses comunistas. Então, se um dia o ambientalismo do Clube de Bilderberg foi um pouquinho menos retardado, hoje o ambientalismo desse clube, do Clube de Roma, da Comissão Trilateral, é tão ofensivo, okay? É tão agressor à propriedade, é porque os comunistas são por trás disso. Inclusive, recentemente, tem uma ONG que até recentemente, quando eu digo recentemente, 2 dias atrás eu ajudava, que é aquela sociedade, Movimento de Solidariedade Ibero-Americana. E é o seguinte, eu ocasionalmente ajudava, mandava recursos, coisa e tal. E eu tinha um contato lá com
Lourenço Carrasco. Não que eu ache que o Lourenço Carrasco seja uma pessoa ruim, eu acho que ele faz um bom trabalho, inclusive foi lendo um dos livros dele, que é o Máfia Verde, que eu notei essa agenda agressiva ambientalista. Só que ele associa essa agenda ambientalista com a monarquia britânica. E esse clube de Bilderberg, que ele fala que é o verdadeiro mal da sociedade. Então, quando ele me ligou, né, porque ele está promovendo aí alguns livros e a gente estava conversando, eu falei, não, mas olha só, eu tenho que admitir que o senhor me convenceu em relação a essa agressividade do movimento ambientalista associado aos britânicos, que os britânicos têm promovido isso, até mesmo porque eles têm uma história de utopias, né? A gente não pode esquecer a questão dos enclosures, os cercamentos na Inglaterra, que deu uma espécie de impulso para a Revolução Industrial. A gente não pode esquecer todos os autores britânicos que pregaram ou uma nova ordem mundial ou uma utopia, e que realmente eles parecem que têm uma simpatia com isso, então a aristocracia britânica tem simpatia com isso. Mas eu tenho muito mais evidências de que os comunistas e os socialistas estão querendo assumir o poder em boa parte dos países, aliás, no mundo inteiro. Eles querem dominar tudo, tudo. Eles são gulosos, querem dominar tudo. E eu perguntei para ele sobre a questão da Síria e a geopolítica também aqui na América Latina. E em determinado momento ele falou assim, não, o Chaves é uma espécie de seguro para a América Latina. Aí eu percebi que eu tenho que parar de financiar essa ONG também, né? Mas para ver até onde chega algumas ideias. E o que eu só falei isso para quê? Para dizer que existe sim uma iniciativa lá do Clube de Bilderberg, do Clube de Roma, de alguns grupos europeus e também britânicos, e o Conselho de Relações Exteriores lá dos Estados Unidos, que é principalmente financiado pela Fundação Rockefeller, Fundação Ford, e que seguem, não sei como, uma agenda que é totalmente agressiva aos norte-americanos, ao capitalismo norte-americano. Então isso acontece e não é teoria de conspiração, isso daí é fato. Outro fato, os comunistas estão infiltrados nesse clube, em todas essas instituições, e isso é fato. Isso daí existem registros, depoimentos, espiões russos que desertaram, né, que não aguentam aquela porcaria, aquela tirania, aquela opressão, e dizem por que eles estão saindo e já revelam os planos comunistas. Então isso tudo é fato. E outra, não é o clube de Bilderberg, então essas pessoas que são mais associadas ao capitalismo que está agredindo. E quando eu falo capitalismo, é muito a contragosto, porque não tem nada a ver com o capitalismo. Pega aquele babaca do Branson, esqueci o nome dele, da Virgin, do grupo Virgin. Ele defende uma política, até mesmo o George Soros, o Warren Buffett, eles defendem políticas que são completamente contrárias aos interesses de uma sociedade capitalista e da pequena iniciativa principalmente, ok? Você pega a pequena iniciativa, ela só tem a sofrer com a política desses bunda-moles. Então, essa engenharia social existe, essas pessoas têm a sua agenda. Eu não sei se eles são comprados de uma forma objetiva por esses interesses comunistas, ou como aquele o Yuri Bezmenov, ele disse em determinadas palestras que tem vezes que os russos, os comunistas, usam seus espiões, suas infraestruturas para curvar a sociedade por determinado rumo. E em outras situações, os comunistas simplesmente ajudam, empurram. Então não sei qual é a situação, mas uma coisa é fato. Não são esses falsos capitalistas que defendem o socialismo com uma face humanitária que estão no controle do jogo, não. Quem está no controle da brincadeira são comunistas, ok? Basicamente isso. E a questão da teoria conspiratória, que eu ainda não disse, né?
que eu ia falar sobre o Alex Jones, que muitas pessoas mencionam ele, dizem que o cara é um gênio, mas o cara, eu acho que montou o seu império mais ou menos com aquela falácia de que o 11 de setembro, os atentados terroristas contra os Estados Unidos, tinha o conhecimento, o governo tinha conhecimento daquilo, e que o Bush, ele sabia o que estava acontecendo, que ele fez aquilo para gerar uma pressão para o autoritarismo nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, essa é a pior das teorias da conspiração, porque ela foi feita para demonizar republicano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Obama está com uma agenda muito mais tirana, e eu percebo, e eu acompanho. O bunda mole lá do Alex Jones só recentemente fez um documentário aí chamado A Decepção do Obama. Ou seja, ele só muito tardiamente, eu acho que deve ter feito isso justamente para que ninguém falasse que ele só fez o primeiro jogo, né, o primeiro papo furado, para demonizar os republicanos. Pouca gente assistiu ainda essa questão do Obama, e ele ainda se foca no 11 de setembro, como o Bush sabia, coisa e tal. E os argumentos do Alex Jones e das pessoas que seguem ele são completamente furados. Por quê? Porque a própria Al-Qaeda assumiu o atentado, ok? O próprio Bin Laden assumiu o atentado. Existem fotos e depoimentos de milhares de pessoas que vão contra as observações dele. Existem várias entrevistas com parentes de pessoas que morreram nos atentados, que algumas pessoas, não sei se ele defende isso, que é em relação ao atentado no Pentágono, que dizem que não morreu ninguém, foi forjado, mas não, tem várias pessoas lá que eram parentes de pessoas que morreram no atentado ao Pentágono. Então, eu achei engraçado, porque tem coisas que o Olavo de Carvalho fala que eu acho que é forçar um pouquinho a barra. Mas quando ele falou que o Alex Jones é comunista, eu pensei, não, peraí, eu já achava isso. É engraçado, porque assim, tem um alinhamento de observações que as pessoas que estão espertas com o que está acontecendo, elas notam. Então, era só isso que eu queria falar de teoria da conspiração. Então, antes de começar a parte de história da América Latina, eu vou colocar aqui uma música. E os senhores se preparem, porque provavelmente vai ser mais agradável do que no último programa. E porque assim vai ter uma linha específica. Mas eu vou colocar aqui uma música legal para os senhores se relaxarem a cabeça, que vai ser Canção da Artilharia. Isso aí. Daqui a pouco, então. Esperem daqui uns 4 minutos que eu estou de volta. Um abraço. Eu sou a poderosa artilharia que na luta se foi pela metralha. A missão das outras armas auxilia e prepara o campo de batalha com seus tiros de tempo e precisão. As fileiras inimigas levam a morte à confusão. Com seus tiros de tempo e precisão. As fileiras inimigas levam a morte à confusão. Se montada sopa da infantaria, nos combates das marchas na vitória, a cavalo acompanho a cavalaria, nos contatos, nas cargas e na glória, com rajada de fogo surpreende as vanguardas inimigas e depois retroceder. Com rajada de fogo surpreende
As vanguardas significam se depois retroceder. Quer de constante aéreo de campanha, eu domino no ar, na terra, quer no pote, no campo, na montanha. Vibra mais o canhão, a voz da guerra, da batalha sinistra, a melodia é mais alta da garganta da pesada artilharia. Da batalha sinistra, a melodia é mais alta da garganta da pesada artilharia. Se é mistério um esforço derradeiro em fazer do seu corpo uma trincheira, abraçado ao canhão morto-artilheiro, em defesa da fazenda bandeira, o mais alto valor de uma nação vibra na alma do soldado, o general do canhão. O mais alto valor de uma nação vibra na alma do soldado, o general do canhão. Urra, 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 pam, pam, pam. Então, senhoras e senhores, essa foi a canção da artilharia e agora preparem-se para a segunda parte do programa. Antes de continuar, só corrigindo uma coisa que eu disse na primeira parte, que eu falei remédios patológicos. Patologia é a doença, né? Na verdade, o que eu queria dizer era alopático, que é remédio alopático seria a versão séria da homeopatia, né? Homeopatia não é sério, então a versão séria é o remédio alopático, que é aquele que tem princípio ativo, que faz efeito, que tem todo um estudo, que é caro. Homeopatia é brincadeira. E, assim, eu não tenho problema com isso, né? Às vezes a gente confunde as palavras, mas, inclusive, me lembrou de uma história engraçada, que é que um colega meu, recentemente, a gente estava debatendo sobre conservadorismo, direito. Ele falou que gostava do Enéas, e realmente, muito conservador gostava do Enéas. Só que eu não gostava do Enéas, eu não gosto do Enéas, eu não gosto do que ele representava, porque eu não sei se os senhores perceberam, todos os representantes que tentam se vender como de direita têm algum problema. E o Enéas não precisava fazer aquele cambalacho, aquela maluquice, se era para justificar ganhar um pouquinho mais de voto, então por que não fez de uma forma séria? Não precisava gritar que nem maluco, não precisava... E sem contar com outras ideias que ele tinha, que mostra, assim, para mim, ok? Eu sei que é pessoal, muita gente não vai concordar. Para mim, ele estava muito mais como um daqueles empurrões que comunistas dão em pessoas que acham que estão no caminho, do que um verdadeiro representante conservador, porque ele era contra a pena de morte. Para mim, isso daí já acaba, né, com um debate, na minha opinião, porque eu acho que a questão da justiça é a principal dos conservadores. Na minha opinião, o Enéas não é representante de direita porcaria nenhuma, porque ele era contra, né, a pena de morte, e em segundo lugar, porque ele era estatizador. Ele defendia a não privatização, o Estado grande, e para mim isso daí não é coisa que o verdadeiro direitista conservador apoia. E outras coisas, algumas características da personalidade dele que me incomodava e que eu acho que era uma forçação de barra. Por exemplo, ele tentava parecer inteligente. Eu acho que assim, eu sei que pode parecer arrogante, mas eu fiz economia e eu não acho que um senhor daquela idade ele vai confundir algumas
teorias econômicas, então vai saber teoria econômica e vai defender a estatização sem perceber que da forma que ele defendia, isso daí é como é que eu posso dizer? Isso daí também está na agenda da esquerda, ok? A agenda econômica do Enéas não era conservadora, não era de direita, era uma agenda de esquerda. E, na minha opinião, não tinha como ele não perceber isso. Então, por isso que eu desconfio do Enéas. E, assim, é aquele negócio, num país que não tem direita, aparece um cara, tipo, que, não sei, late na hora de fazer um debate, usa aquela barba de, eu não sei, de maluco, e, tipo, não, agora, olha só, a direita é isso. Pô, que queimação de filme. E falar em queimação de filme, também teve o caso aí recente, né, da tentativa de fazer renascer a Arena, a Aliança Nacional Renovadora, a Aliança Renovadora Nacional, da época dos militares. E, assim, e as pessoas que se colocaram para renovar a Arena, houve uma série de pesquisas, né? As pessoas apontaram lá que eram pessoas que tinham várias amizades com comunistas e com aqueles comunistas que, conforme as 21 condições do Comintern, você fala o comunista testado, o comunista experimentado, como Tasso Genro, entre outros, eu acho que Olívio Dutra. E essas pessoas que queriam, né, ou então que querem fazer renascer o Arena, apareceram em reuniões comunistas. Em primeiro lugar, um conservador nunca vai aparecer numa reunião comunista. Em segundo lugar, nunca vai falar assim, não, eu fui lá para prestigiar. Não, não é o caso. Em terceiro lugar, aí eu já não vi, mas várias pessoas comentaram isso comigo, que essas pessoas aí que tentaram fazer renascer a Arena, elas fazem elogios ao governo Dilma, ao governo Olívio Dutra e a outros comunistas. Inclusive, aí nesse caso, eu já cheguei a inclusive ver, tinha um rapaz lá que estava participando da iniciativa, nós entramos no perfil dele no Facebook, ele tinha lá como um gosto do subcomandante Marcos, que é um assassino guerrilheiro de esquerda comunista mexicano, que é do Exército Zapatista. Então, assim, é difícil confiar em pessoas que têm alguns comportamentos. Não que eu não torça para que, por exemplo, se a Arena vier, ou então se vier algum partido para representar a direita, eu torço para que cresça. E é o que eu insisto em todo debate que eu faço. Eu acho que a direita, os direitistas, os conservadores estão desesperados por uma representação, para serem representados. Mas isso não vai ser feito a despeito dos nossos valores e do nosso zelo. Não vai, que fique claro. Se vai demorar, é problema nosso. Problema nosso que nós temos que resolver. Inclusive, olha só, antes de falar lá sobre a história da América Latina, um outro ponto. Eu sei que tem algumas pessoas que defendem a tese da direita renascer, se infiltrando num partido e assumindo a liderança desse partido. Só que é o seguinte, deixa eu explicar para os senhores, porque isso daí não vai dar certo. Não sei se os senhores acompanharam a política brasileira no último ano, no primeiro ano do governo Dilma. Nada menos, acho que entre 10 ou 11 ministros da Dilma foram demitidos por corrupção. E as pessoas que substituíram essas pessoas eram pessoas ou do mesmo partido, ou envolvidas com falcatrua, ou outros poderosos nos partidos bandidos de onde eles vieram. E por que isso daí é relevante? Porque os senhores precisam entender sobre política antes de defender essa tese, que para mim, novamente, não ia dar certo. É mais ou menos o seguinte, o Brasil funciona assim, e é por isso que eu acho que eu vou fazer um programa só sobre por que nós não somos representados, porque esse governo que nós temos, não só esse da Dilma, mas na história recente do Brasil, esses governos não são legítimos,
E o que nós podemos fazer para passarmos a ser representados. Vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é o seguinte, vou explicar como funciona o Brasil. Inclusive hoje começou lá a história a questão do mensalão, os senhores podem fazer as associações que quiserem. Mais ou menos assim. As pessoas que estão no poder, elas construíram um ambiente onde, para elas continuarem no poder, elas precisam gastar uma fortuna em eleições. Porque as eleições no Brasil não são ideológicas. Eles conseguiram criar uma massa no Brasil suscetível a ideias ignorantes de esquerda. Então, quando você tem essa massa não tão apegada à ideologia, mas comprada por determinadas ideias, que um partido quer uma coisa, aliás, um grupo quer uma coisa, outro grupo quer outra, todos acabam votando em bandidos que financiam, não sei, MST, movimentos guerrilheiros como Liga dos Camponeses Pobres, e por aí vai. Eles conseguiram construir essa situação. Então, para você se eleger num país desse, você precisa gastar com propaganda, porque o político, o candidato, ele não é uma construção social, assim, ele não é uma imagem, uma representação de uma ideia. Ele é não sei, um sabonete, um produto, ok? Então precisa gastar. Para os partidos continuarem no poder, eles inventaram essa forma de se financiar, que eles fazem alianças com os governadores de estado e com o presidente para ser a base aliada e para votar nos projetos do partido do presidente, ou então dos governadores. Em troca disso, eles são colocados, ou então o partido tem autoridade para colocar algumas pessoas em alguns postos-chave, por exemplo, nos ministérios, nas estatais, em autarquias, em universidades, ou seja, lugares onde o presidente, o diretor, ele vai ter ingerência, vai ter capacidade de manipular a licitação, de pedir a licitação. Uma outra faceta dessa estratégia é a seguinte: todas essas licitações que acontecem, ou então a maior parte delas, é tendenciosa, é viesada, como nós vimos aí, esse caso aí do Marcos Valério, um determinado contrato que foi comentado aí, que aquela ministra do TCU, a Ana Reis, esqueci o nome dela, acho que é isso, Ana Reis, ela disse que estava certo e depois era uma decisão assim tão absurda que foi revogada, ok? Mas é o seguinte, já tem tudo montado para o quê? Pro carinha, ele tem amizade lá com o governador ou com o presidente, é colocado no Ministério dos Transportes. Então ele pede uma licitação para estradas. E essa licitação, ele já conversou com os possíveis ganhadores, eles já fizeram a combinação deles, já montaram as empresas de fachada, para quê? Para fingir que teve uma licitação, uma concorrência, mas já se sabe quem vai ganhar. Simples assim. Quando eles não pulam direto dessa fase, simplesmente fazem uma dispensa de licitação, inventam algum motivo. Fazem um processo de inexigibilidade de licitação e dão lá o projeto para o colega deles. Esses projetos são sempre superfaturados. Quantas vezes os senhores não viram reportagens de projetos superfaturados? Pois bem, praticamente todos são. Por quê? Porque a sociedade brasileira funciona assim. Então, eles montam esse esqueminha, para quê? Para o carinha que está na cabeça do ministério, então da estatal, forçar uma licitação, direcionar essa licitação vai cobrar, por exemplo, vai comprar 10 canetas por R$1.000. A diferença, o a mais, é repartido entre o babaca que está no poder e o babaca que aceitou o esquema. Ok? E o babaca que está no poder vai pegar uma parte desse dinheiro e usar para ele, como foi o caso do Silvinho Landruber, que era presidente do PT na época, que fez isso lá para favorecer uma licitação da Petrobras para amiguinhos dele. Então vai ficar uma parte para ele e outra para o partido. Ok? Outra parte vai para o partido. Para quê? Para o partido usar a eleição de mais idiotas úteis, mais políticos corruptos. Então, é assim que funciona o Brasil. Novamente, você faz amizade e grupos e conluios com o partido que ganhou as eleições
Você, em troca dessa amizade, de votar nos projetos do partido que ganhou a eleição, você vai conseguir o poder, a autoridade de indicar presidentes de determinados lugares que vão fazer compras. Essas compras vão ser direcionadas, ok? Só para ter um exemplo, há um tempinho atrás, eu fiz um mestrado em administração pública, em que eu estudei as licitações e convênios do Ministério da Educação. E eu procurei em todos os acórdãos do TCU de suspeita de irregularidade no Ministério da Educação, e nada menos que 75%, mais ou menos, se eu não me engano, eles tinham dispensado licitação quando não era o caso de dispensar licitação. É mais ou menos assim que acontece. Okay? Em outros tantos casos, teve ou problemas de não fiscalização, como aconteceu nesse caso aí do Marcos Valério, ou inexigibilidade de licitação e outros problemas. Okay? Mas o espírito da coisa é esse. Você é colocado numa posição que vai fazer compras. Nessa compra você superfatura e direciona. Com o valor da diferença você vai pegar uma parte para você. Por isso que os senhores veem tantos políticos vivendo uma vida não compatível com o salário deles. E outra parte vai para o partido ou para o mesmo político, só que para financiar as eleições dele, para continuar esse ciclo. Então eu pergunto para os senhores, em primeiro lugar, os senhores realmente acham que num país onde as coisas funcionam assim, os babacas que substituíram os ministros que foram retirados dos ministérios e das posições que eles assumiam, eles são pessoas ingênuas, ou esses novos, as pessoas que assumiram essas vagas, eles são pessoas experientes nessa técnica? O que os senhores acham? É lógico, é evidente que eles são muito bons nisso, às vezes melhor até do que os outros, porque ou não foram pegos, ou nas vezes que foram pegos, eles conseguiram fazer lá, dar um jeitinho, fazer que nem fizeram lá com a Ana Reis, negociar com o ministro do TCU, para o ministro do TCU falar que não aconteceu nada. É assim que funcionam as coisas no Brasil. Então, os partidos no Brasil já são liderados por cobras criadas. Então, mesmo que nós consigamos uma massa de pessoas para se infiltrar num partido, isso vai ser uma coisa. Outra coisa é você fazer o resto do partido, que já está acostumado com essa iniquidade, colocar pessoas honestas e inocentes no lugar, numa posição que os partidos hoje não aceitariam, porque a liderança, ou então as pessoas do partido, a maior parte das pessoas do partido não vão se interessar. Por quê? Porque isso daí não vai fazer com que elas ganhem eleição do jeito que elas conseguem, ou então do que elas podem. E é por isso que eu acho muito melhor que nós reunamos. Olha só, para vocês criarem um partido, se eu não me engano, precisa, para nós, né? Criarmos um partido, a gente precisa de 0,6% ou 1% da população nacional assinando, né, a criação do partido, querendo a criação do partido. Se nós conseguirmos isso, é muito melhor que nós criemos um partido nosso. E não se infiltrar, porque nessa infiltração as pessoas que já estão no poder, já estão agarradas, já querem, já sabem como funcionam, elas nunca vão querer um de nós que não estamos dispostos a sujar nossas mãos para fazer essa política suja do jeito que eles querem. Ok? Ah, mas assim você nunca vai fazer política. Se tu pensa assim, se tu pensa que nós temos que fazer isso, some daqui, para de assistir esse programa, porque esse programa não é para vocês. Por exemplo, se aparecer um só candidato legitimamente conservador, num partido, não sei, que não existe, mas vamos supor que aconteça um milagre, um partido de uma pessoa consegue uma liminar na justiça para concorrer, essa pessoa é honesta e alinhada com os ideais conservadores. E ela está ali numa competição presidencial. Vocês realmente acham que nós não devemos votar nessa pessoa porque ela não vai ter poder? O não ter poder nós já não temos. A questão ela pelo menos nos representaria. Essa pessoa, se fosse uma só pessoa que diz, não, ó, eu sou honesto, eu tenho esses ideias conservadoras e tal, sou a favor de pena de morte, sou a favor de valorizar
os policiais e a justiça, quero colocar bandido na rua, quero acabar com essas políticas ambientalistas, quero valorizar a propriedade. Se tiver um só cara desse, por mais que ninguém goste dele lá, depois que o cara assume a presidência, ninguém vai votar nas coisas dele. Pelo menos eu estou com ele. Pelo menos nós estamos com ele. Pelo menos ele está fazendo a coisa certa. Se tem vagabundo fazendo a coisa errada, o problema é deles. Se a gente não vai conseguir nada, pelo menos nós temos um primeiro representante lá. É simples assim. E, infelizmente, os partidos, como estão estruturados dessa forma, né, de se financiar, por quê? Porque eles, em primeiro lugar, estão com essa ideologia de esquerda, em que os fins justificam os meios, ou seja, você roubar, você ser corrupto para continuar no poder e atingir os objetivos comunistas é legítimo. Essas pessoas com essas ideologias, elas não vão aceitar largar o osso e colocar ali na liderança do partido um só dos nossos. Então é muito melhor a gente criar um partido nosso. Se a gente não ganhar algumas eleições, dane-se, pelo menos nós tentamos. Se nós conseguirmos colocar algumas pessoas no poder, elas não conseguirem fazer nada, porque os outros partidos vão votar sempre contra a gente, pelo menos a gente está crescendo, e ponto final. Ponto final. Esse negócio de votar como se fosse jogo de futebol, que você quer votar no cara que vai ganhar, é coisa de gente burra, ok? Gente burra que torna o Brasil a porcaria que é hoje. Então, essa foi minha colocação aí sobre a questão do partido político. Mas já estou enrolando demais. Vamos para a questão da história comparada do avanço comunista na América Latina. Então, vou começar com o Brasil, ok? Aliás, eu parei na década de 50, então eu vou fazer aqui uma pequena revisão da década de 50. Aliás, eu vou direto para a parte da década de 50 mesmo, porque na década de 40, todo mundo sabe, no Brasil foi um pouquinho chato, né? Aliás, fora a ditadura do Getúlio Vargas, terminou em 45, depois veio o Eurico Gaspar Dutra, que governou até ali, eu acho que 51, né? E assim, não teve nada muito interessante a não ser a infiltração, o movimento ali de retorno do Vargas, financiado com recursos do Ministério do Trabalho, aqueles sindicatos se mobilizando para continuar colocando uma pessoa que seguia a agenda socialista no poder. Mas na década de 50, então. Década de 50 aconteceu o seguinte: o atentado contra Carlos Lacerda em 5 de agosto de 54, ok? Esse atentado foi executado pelo chefe de segurança do Getúlio Vargas. Esse atentado matou o major da aeronáutica, ok? Olha só, não era como, por exemplo, no regime militar, em que havia troca de tiros entre as forças públicas e vagabundos comunistas que faziam atentados a despeito das vítimas. O que eu quero dizer com isso? A esquerda aceita baixas colaterais, ok? A esquerda aceita que o seu papai, a sua mamãe, o seu filhinho morram no atentado terrorista, desde que tenha sido praticado para o bem do socialismo, do comunismo. Nós não, ok? Então é por isso que nós vemos no Getúlio Vargas um traço desse comunismo. Tanto é que ele pegou ali, fez um atentado contra um adversário político dele, que não estava pegando em arma porra nenhuma, estava lá na dele defendendo as posições dele, e mandou o seu chefe de segurança matá-lo, acabou matando o major da aeronáutica, né? E em relação a isso, o próprio chefe de segurança do Vargas confessou esse crime. Agora, isso levou ao famoso Manifesto dos Generais, em 22 de agosto de 54, que exige a renúncia do Vargas. Então, em 24 de agosto de 54, aliás, depois disso, o Getúlio Vargas se mata, e depois da morte do Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 54, o PTB do João Goulart, do Vargas, né, que era do Vargas, faz pressão por instabilidade e se alia ao Juscelino Kubitschek. Olha só, prestem atenção, o Vargas morre. Eu não sei se eu falei isso no último programa, mas aquele Bogotaço e la violência na Colômbia começou
com a morte de um líder comunista. Esse líder comunista foi morto por uma pessoa que há registros, ok? Há um inquérito policial colombiano que mostra que esse assassino, ele tinha contatos com o Fidel Castro. Então, se vocês pararem um pouquinho para estudar a evolução do comunismo na América Latina, os comunistas usam essas instabilidades, inclusive matando dos seus, para gerar uma situação apropriada para um golpe de esquerda. Então, notem, olha só, em 54, no final de agosto, o PTB do João Goulart faz pressão por instabilidade e também se alia ao Juscelino Kubitschek. Aqui já aparece o João Goulart como um amigo do Getúlio Vargas, com uma projeção mais nacional. Lembrando que João Goulart também era cunhado do Brizola, ou seja, o cara não era flor que se cheire. Em 53, o Vargas colocou João Goulart no Ministério do Trabalho, que foi o mesmo ministério que o levou ao poder e o manteve no poder durante tanto tempo. Já naquela época, o João Goulart era acusado pelo New York Times de usar sindicatos nos moldes do peronismo. E fora outras políticas que o João Goulart praticou, como, por exemplo, aumento de 100% para os salários públicos, aumentou os gastos do governo e outras políticas comunistas. Na época, um general chamado Odenis disse que o João Goulart tinha vínculos com o PCB e com o Partido Socialista Brasileiro. Ok? Então, relações do João Goulart com comunistas não são fracas, são fortes. Nós sabemos que o João Goulart era comunista, era socialista, queria implementar essas políticas socialistas no Brasil. Logo depois disso, um ano depois, acontece aquela crise da Carta Brande, que o Carlos Lacerda tinha publicado essa carta que mostrava a relação do João Goulart com o Perón e de uma forma ilegal. Na ocasião, teve um inquérito policial militar que mostrou que a carta era falsa. Mas olha só, a carta, se não me engano, sumiu. Outra coisa, eu comprei o jornal com a explicação lá do Carlos Lacerda e há muita, como é que eu posso dizer, há a sensação de que pelos depoimentos do inquérito policial, os depoimentos dos envolvidos não negam essa relação. Não negam que a carta seja verdadeira, na visão dele. Mas ele fala assim, ele é que nem o Reinaldo Azevedo, que tipo, ele sabe que algumas pessoas no STF são compradas, mas ele fala isso, mas cheio de dedos, né? Ele não toca diretamente no ponto, não sei, porque ele, não sei, politicagem, quer parecer bem educado. Mas, da mesma forma, o Carlos Lacerda, ele diz que não convenceu ele, mas se o condutor lá do IPM concluiu isso, ele não ia discutir e deu a posição dele. E outra coisa, em 1957, o mesmo Carlos Lacerda leu, acho que na Câmara do Rio de Janeiro, um telegrama do MRE, do Ministério de Relações Exteriores, fazendo referência ao inquérito do Exército da Argentina que implicava João Goulart como negociador com o Perón para exportar madeira e usar os recursos na campanha de Getúlio Vargas em 1950. Ok? Então é isso. Entre 1956 e 1960, o Getúlio Vargas, o Kubitschek e o João Goulart já eram acusados de terem relações com comunistas. Notem que agora já não é só o João Goulart. Bem antes dele assumir o poder, é o Juscelino Kubitschek também. Então, teve uma revolução também, olha só, em 55 teve uma revolução em novembro, do Henrique Lott, que queria punir um coronel do ESG por um discurso que ele fez contra o João Goulart e o Juscelino Kubitschek, mas ele não conseguiu. E o Carlos Luiz, que era o presidente na época, apoiou o coronel e não cedeu às pressões do Lott. O Lott anunciou, mas em 10 de novembro de 55, os comandantes da zona militar do leste e do centro se reuniram para manter o Lott no Ministério da Guerra. Então, em 11 de novembro, eles cercam o Palácio do Catete e ocupam os quartéis de polícia. Olha só, o golpe
Isso é um golpe por poder, ok? Isso daí não é um golpe do povo, isso daí é um golpe por poder. Não havia perigo para isso. Isso daí é aquela justificativa de comunista vagabundo para assumir o poder. E eu peço para os senhores prestarem atenção, por quê? Nota, em primeiro lugar, a data, novembro. O que aconteceu em novembro? Aconteceu a intentona comunista, né? Tipo, não sei porque eles escolhem justamente novembro para fazer ou então fim do ano, né? Outubro, novembro, para fazer as suas lambanças. Segundo lugar, guardem essas datas, 54 e 55, porque os senhores vão ver vários paralelos de tentativa de golpe de desestabilizar a política dos países da América Latina em outros países, ok? Então é o seguinte, o Carlos Luiz e o Carlos Lacerda, eles fogem dessas tropas golpistas no cruzador Tamandaré e eles tentam fugir. E a artilharia do exército atira contra o barco, ou seja, atira contra o presidente eleito. Tá bom? É o tipo de vagabundo que nós estamos conversando. É o Henrique Lott. O Luiz, ele decide não revidar. Ele poderia revidar. E vejam, um tiro de artilharia naval ia fazer um estrago. Mas não, ele fala, não tem necessidade, vamos ficar nessa mesma. Então o Lott mandou o Congresso recolocá-lo no governo e declarar o Luiz e o Café Filho impedidos. Os detalhes porque eu falo que o Henrique Lott era vagabundo comunista. O Lott era amigo do advogado do Luiz Carlos Prestes, esse era comunista mesmo, esse tem contatos comprovados com a União Soviética, ok? Recebia da União Soviética para ser um agente da União Soviética. E a primeira pessoa que o Brizola visitou quando voltou do exílio foi Henrique Lott. Olha só, década de 50. Agora, antes de falar sobre os outros países, duas coisas importantes que os senhores precisam saber e que os senhores vão apreciar melhor essa história da América Latina à luz do comunismo. É o seguinte, em primeiro lugar, tenham a noção, vejam, estudem e notem que os comunistas se infiltram em todos os setores e segmentos sociais. Todos, ok? A estratégia comunista é essa. Se infiltra em todos. Os comunistas geram uma situação para a sociedade ficar instável, ok? Para haver uma necessidade de recrudescimento, de aumentar a autoridade do governo e até por um golpe para resolver a situação. Como eles estão em todos os setores da sociedade, todos, um dia vai acabar chegando um babaca comunista no poder. Ok? Vocês vão ver isso. E esse babaca comunista, e se não for comunista, vai ser um babaca com tendências comunistas. Ok? E que vai ser fácil manipulá-lo dentro da estratégia de longo prazo dos comunistas de assumir o poder político de fato. Ou seja, ele não precisa ser o candidato, muitas vezes, não precisa nem ser comunista, mas ele tem a ideologia comunista e as pressões que ele vai receber de vagabundos vão ser encaradas como se fossem normais. Por exemplo, você acabar com a propriedade, com 80% da propriedade do cidadão da Amazônia. Aí as pessoas encaram como normais. Por quê? Está dentro da estratégia comunista. Mas tentem notar isso. Então, vamos começar um pouquinho antes, só para os senhores lembrarem, na década de 40. Ok? Como eu falei, a década de 40 foi tranquila no Brasil. Mas notem, em 44 teve uma guerra civil na Guatemala. Ok? 44, guerra civil na Guatemala, conhecida como Revolução de Outubro de 44. Foi liderada por militares, entre eles Jacobo Arbenz Guzmán, que havia sido exilado por militância marxista em El Salvador. De lá, ele organizou milícias comunistas para tirar o então presidente do poder, o Wico, mas não conseguiu substituí-lo. Mas notem, assim, outra coisa que os senhores precisam saber, fora essa infiltração em todos os setores da sociedade e a tentativa de assumir o poder, de criar uma estabilidade para quê?
para a guerra de classes, a dialética entre os vários entes controlados por comunistas brigarem e assumirem o poder, os senhores também vão notar que são movimentos cíclicos, ok? Existe uma ciclicidade nos golpes comunistas. É claro que tem uma tolerância ali de 2, 3 anos, às vezes exatamente no mesmo ano, no mesmo momento, no mesmo mês que acontece aquela porcaria em vários países, mas como o próprio Yuri Bezmenov disse em uma de suas palestras, tem países que são mais resistentes à ideologia marxista. Por exemplo, esses países pequenos onde há uma nação de fato, ok? Tipo Japão, Suécia, Noruega, países pequenos. Eles são mais resistentes. Não que o comunismo e as ideias comunistas não consigam se infiltrar, mas por eles serem mais homogêneos, por exemplo, ser mais provável que os meus interesses para o meu país coincidam com os interesses para o meu país de um cidadão sentado na frente do seu computador lá em Salvador, lá em Manaus, lá em Rio Branco. Ou seja, no Brasil é mais diferente, porque o Brasil é muito grande, é composto por várias culturas. Nesses países que são menores, isolados, ilhas, Japão, por exemplo, que tem uma cultura mais arraigada, é mais difícil você ganhar a guerra de classes. Então, isso daí retarda os impactos da política comunista. Então, notem a ciclicidade. Então, em primeiro, Guatemala, em 44. Aconteceu primeiro. Um outro país, em seguida, que tem um golpe, uma guerra civil, é o Paraguai. Tem um golpe em 46, que fracassa, mas os esquerdistas, e é um golpe com tendência socialista, quando os comunistas, os esquerdistas não conseguem o poder, eles não estão nem aí, eles vão atirar em você, eles vão querer te matar, eles querem poder, ok? São gulosos. Então tem uma guerra civil. Por quê? Porque a parte sensata da sociedade não fica de braços cruzados, ok? A gente, quando vê essas ameaças, a gente luta também. A diferença é que nós não aceitamos baixas colaterais e nós não somos retardados que nem eles, que fazem isso quando não existe nada a declarar, ok? Então, em 47, os chamados febreristas, que são rebeldes, ok? São rebeldes, têm uma certa tendência mais socialistas, eles se unem ao Partido Liberal e ao Partido Comunista contra quem? Contra o presidente Morínigo. No Exército, lembrem-se sempre da quarta condição do Comintern. Quarta condição do Comintern, vamos lá. Teste rápido. Qual é a quarta condição do Comintern? Vamos lá. 1, 2, 3. Fazer propaganda sistemática e obrigatória no Exército. Se infiltrar no Exército, mesmo quando seja ilegal. Ok? Então, tem um babaca chamado Rafael Franco, que criou uma ruptura dentro do Exército, entre os militares. Isso gerou uma guerra civil no Paraguai, em 47, onde morreram entre 20 mil e 30 mil pessoas. Ok? E cerca de 800 mil pessoas fugiram para a Argentina. Aí tiveram um pior destino, né? Tipo, 20, 30 pessoas morreram. 800 mil se ferraram mesmo, foram para a Argentina. E eu não digo à toa, porque tem essa brincadeira de brasileiro-argentino, mas porque na Argentina, na mesma época, quem estava no governo era o babaca do Perón, ok? Ditadura peronista em 46. Notem que esses movimentos de golpe, de guerra civil, são tentativas da esquerda tomar o poder. Então a gente já viu na Guatemala em 44, Paraguai 46, 47, Argentina 46, governo Perón, que foi até 55. Nas eleições de 46, o Perón contou com o apoio do Partido Trabalhista, ok? União Cívica Radical, lembrem-se, Partido Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista Alemão, tudo socialista, só que uns são internacionalistas, outros são nacionalistas. O Partido Comunista, na ditadura do Perón, ele fingiu fazer oposição, só fingiu aquela questão da desinformação, confundir a sociedade. O Perón venceu as eleições de 50, 51, se não me engano, 55% dos votos. Ele promoveu o fortalecimento da Central Geral dos Trabalhadores, aquelas políticas básicas de comunista, né?
Ele proibiu o ensino católico na Argentina, matou oponentes, perseguiu a oposição, controlou a mídia, obteve o monopólio dos meios de comunicação, promoveu o controle de preços e salários, ou seja, políticas comunistas. Isso deixou a economia em frangalhos. Ele também voltou a legalizar os prostíbulos e criou mais conflitos com a igreja. Em determinados momentos, os peronistas chegaram a incendiar várias igrejas. Ok? Então, olha lá, recapitulando. Brasil, aliás, isso daí, Brasil foi em 54, que é uma data que eu quero que o senhor se lembre. Mas, Guatemala, Guerra Civil em 44. Paraguai, Guerra Civil por tentativa de golpe comunista em 47. Golpe em 46. Na Argentina, o Perón assume o poder em 46. Colômbia, eu falei do Bogotazo, né? E também da violência. La violência, que foi até 58. E que o assassino do líder da esquerda havia se encontrado com a comitiva do Fidel Castro horas antes do atentado. E isso daí, na Colômbia, a La violência, ela resultou em entre 200 a 300 mil pessoas mortas. Ok? Então não foi brincadeira, não. Na Bolívia, teve uma inquietude civil em 48. Olha só, guerra civil na Colômbia em 48. Na Bolívia. Ah, sim, esse daí é o exemplo que eu quero que os senhores notem, que é um exemplo claro dessa coordenação de política comunista. Colômbia, Bolívia e Costa Rica, todas tiveram esse movimento de tentativa de golpe e inquietude civil em 48. Na Bolívia teve a inquietude civil de 48, porque foi o fim, foi depois, né, do fim pela Villarroel Lopes. Ele promoveu um golpe em 43, ele governou até 46, ele fez uma experiência militar socialista, ok? O povo não gostou porque, quando eu falo, não é porque é preconceito, é porque é uma porcaria mesmo, o socialismo é ruim, é ruim o socialismo, ok? E o povo não gostava, então o que o povo fez? Ele pegou o Villarroel Lopes e matou, o povo matou o desgraçado, ok? Por quê? Porque estava de saco cheio. E em 48 tem uma continuidade dessa inquietude civil. Então, Colômbia, 48, Bolívia, 48, Costa Rica, Guerra Civil em 48. Por quê? Logo depois do governo de Teodoro Picado, de 44 a 48, ele foi acusado, junto com o seu parceiro Calderón, nós falamos disso no último programa, ele foi acusado de fraude eleitoral, ok? Foi acusado de fraude eleitoral. Ainda assim, o seu candidato na eleição de 48 não ganhou. Olha só, o esquerdista, quando está no poder, ele faz isso mesmo. Ele manipula a eleição, ele toca o horror. Como eu mostrei lá no caso da Aliança Liberal, do Vargas, eles atiraram no vice-presidente. O vice-presidente do Brasil, na época, recebeu um tiro no pescoço. E é isso que o esquerdista faz. E em 48, o Calderón acabou sendo derrotado. Acontece que os esquerdistas não se contentaram com a derrota e deram início a uma guerra civil. A guerra começou quando o Calderón pediu para o Congresso, que tinha a maioria do seu partido do Partido Comunista, ok? Aliança com o Partido Comunista, anularem as eleições que eles tinham perdido. E o Congresso anulou a eleição. Então a população civil viu que estava diante de um perigo e se sublevou. Então teve uma guerra civil em 48, causada por políticas comunistas, que resultou na morte de 2.000 costarriquenhos. Ok? Por sorte, os vencedores, as pessoas sensatas como nós, conservadores, venceram e proibiram o calderonismo, o comunismo, e cortaram relações com Cuba. O presidente, na época, quem assumiu o poder, foi eu acho que ele era general, o José Figueres Ferrer, ok? E governou até 48. E é o seguinte, depois disso, a Costa Rica foi um país muito mais tranquilo, ok? Enfrentou suas guerrilhas, mas, como eu já disse, tem países que têm mais propensão ao comunismo, tem países que têm menos propensão. Então, lembre-se dessa tríade, a Colômbia, Bolívia e Costa Rica, todas tiveram uma guerra civil, enfrentaram uma guerra civil em 48.
Fora eles, perto daquela época, teve uma ditadura peronista em 46 e um golpe, guerra civil no Paraguai em 46, 47. E na Guatemala, o processo aconteceu um pouquinho antes, em 44, ok? Então, eu já falei da década de 50 no Brasil, então vamos para a década de 50 nos outros países da América Latina. Em primeiro lugar, Chile. O que aconteceu no Chile? O Chile, se não me engano, ele estava com uma história muito interessante, até ali 52, quando os comunistas assumem o poder, mas dessa vez de uma forma mais democrática. Okay? Em 52 tem um governo comunista do presidente Carlos Ibáñez. Ele governou de 52 a 58, teve caráter populista, ele aumentou salários, promoveu substituição de importações, lembrando que essa daí é a ideia pregada pelo retardado do Celso Furtado, né? Que tipo, não adianta porcaria nenhuma, tiveram os militares depois contrataram economistas muito melhores, que por algum motivo não são seguidos, e substituíram a ideologia fracassada do Celso Furtado por uma teoria econômica mais interessante. Ele foi apoiado, o Carlos Ibáñez, pelo Partido Trabalhador Agrário, pelo Partido Feminista Peruano, chileno, pelo Partido Socialista Popular. O Ibáñez também legalizou o Partido Comunista e criou o voto obrigatório, ok? Isso daí no Chile. Na Guatemala, teve em 52, e na Bolívia, também em 52. Notem que no mesmo ano, dois processos. Um assume um governo comunista, na Bolívia, uma guerra civil, em 52, causado pelo movimento nacionalista revolucionário que assume o poder, depois de uma guerra civil que deixou 490 mortos. Notem sempre que esse processo de guerra de classes, ditadura do proletariado, sempre é uma constante na história da América Latina, por quê? Influência comunista. Então, continuando. Em 54, olha só, por isso que eu pedi para lembrar da questão do assassinato do Vargas, ok? Que dizem, né, que é suicídio. Eu não acho que é suicídio, eu acho que foi esse contexto que eu expliquei. Em 54, tem dois contragolpes comunistas. São dois golpes contra golpes praticados por comunistas e que foram bem-sucedidos, os contragolpes, né? Pura sobrancelha em nossa história. Arma sempre presente, amor e guiação das armas, todas as vitórias. Nome da herói singular, audaz na guerra ao enfrentar a morte. Opa, me desculpem, senhoras e senhores, caiu a ligação aqui do Skype. Então eu vou ter que continuar, tá bom? Mas não foi, eu acho que não caiu a conexão aqui, foi a própria ligação que caiu. Mas é o seguinte, em 54 teve dois contragolpes, um na Guatemala, outro no Paraguai. O da Guatemala, eu já estava explicando, né, do Arbenz Guzmán, que governou até 54. Como eu já tinha explicado, ele já tinha sido exilado por militância marxista, mas daquelas formas violentas, ok? Guerrilheiro. Ele organizou milícias em El Salvador para tomar o poder na Guatemala, conseguiu, mas depois ele ficou no poder ali até 54, ele sofreu oposição da Igreja Católica, ele promoveu a reforma agrária, notem que a reforma agrária é uma constante na política comunista, ele foi acusado de comunista e retirado do poder.
ok? Porque ele estava para receber armas da União Soviética por meio da Tchecoslováquia. No exílio, ele foi convidado por Cuba para ficar lá. Então tem um governo militar na Guatemala de 54 a 86, ok? Os próprios civis combateram os terroristas nessa época. Ou seja, foi um governo que tentou afastar as influências comunistas da sociedade, só que aquele negócio, os comunistas, eles não param, ok? Nós temos que ter essa noção para quê? Para construirmos mais pessoas sabendo que o comunismo é um perigo constante, até que lá a China, que a União Soviética, esses países comunistas, Cuba, se tornem verdadeiras democracias, não nas mãos de um partido, mas nas mãos de um povo, que se deixar na mão do povo, sendo sério, papo sério, deixando na mão do povo, o povo não vai fazer tanta besteira, ok? O povo não faz isso. Só faz essas maldades, quem consegue promover essas maldades é partidos pequenos liderados por verdadeiros genocidas, ok? Então tem um contragolpe na Guatemala e depois disso tem essas guerrilhas, tem essa encheção de saco, mas na Guatemala pelo menos a situação fica mais tranquila. E tem um contragolpe também no Paraguai, que no Paraguai nós vimos lá em 46, 47, os comunistas já tentavam tomar o poder, eles não param. Da mesma forma que eu falo hoje, que eles não param, e essa sensação que as pessoas podem ter de que eles vão parar, é a mesma sensação que os paraguaios poderiam ter tido depois dessa guerra civil em 47, em 48, em 49, em 50, 51, pensando que não ia parar, mas em 54 eles tentam de novo tomar o poder, e vários políticos e militares, de fato, estavam disputando o poder numa série de golpes, e a zona só terminou com a ascensão do Alfredo Stroessner, ok? Em agosto de 54, e ele ficou no poder até 89. Olha só, em 54, tentativa de desestabilizar a política no Brasil pelo Vargas, né? Então pelas pessoas que mataram o Vargas, e pelo João Goulart, também com o PSB e os sindicatos, o PTB e os sindicatos. Nem todos os países têm sorte. Por exemplo, na Argentina, em 55, teve um contragolpe, ok? Com tendências centristas. Por que contragolpe? Porque quem estava no poder, quem estava tentando se aferrar ao poder era o Perón. Então teve um golpe contra ele. Só que, pouco depois, em 58, tem um outro governo socialista, ok? Então, olha só, o golpe que tirou o poder do Perón se chamou Revolução Libertadora, em 55. O movimento cívico-militar, que contou com rebeldes milícias civis, que foi essa Revolução Libertadora, ele aconteceu em 55 e tinha ali, não era, como é que eu posso dizer, ele foi uma verdadeira manifestação do povo argentino contra uma porcaria de política peronista. E até porque o Perón contava com o apoio das esquerdas, dos comunistas e coisa e tal. Ok? O governo do Perón foi substituído, infelizmente, por uma outra ditadura, do Pedro Aramburu, que foi de 55 a 58. O governo do Aramburu ele promoveu desperonização, investigou servidores públicos relacionados ao Perón, interveio na Central Geral dos Trabalhadores, eliminou as imagens do Perón na Argentina, porque o Perón defendia aquele culto à imagem, e os peronistas reagiram com guerrilhas, sabotagens e greves. Nas eleições de 48, um conciliador com o peronismo venceu, que era o Arturo Frondizi. Acontece que o Arturo Frondizi, ele governou até 62, ele se reuniu, tem registros disso, ele se reuniu secretamente com Che Guevara e se encontrou com Fidel Castro em 61 e tentou legalizar o peronismo e o Partido Comunista. Só deixa eu fazer uma explicação aqui que é interessante. Essa influência comunista na sociedade latino-americana é interessante porque os senhores vão notar que os comunistas são o quê? Socialistas internacionalistas. Eles já haviam enfrentado um oponente muito mais forte que qualquer outro socialismo nacionalista entre 42 e 45, que foi o Partido Nazista, ok?
problema do partido nazista com os russos era que o comunismo russo, ele é internacionalista, e o partido nazista era nacionalista, e os comunistas russos, eles não queriam competir por poder. O comunismo era para ser internacional, e qualquer iniciativa nacionalista que consiga frustrar as tentativas comunistas de controlar aquele país deve ser eliminada, ok? Mas isso permite que nós entendamos o quê? Que muitas pessoas são socialistas, ok? Muitas pessoas, durante o século XX, muitas pessoas se seduziram pelo socialismo. E haviam socialistas nacionalistas que estavam mais alinhados ao Hitler, como é o caso dos argentinos, e socialistas internacionalistas. E poucos que eram legitimamente conservadores e livres, que queriam uma sociedade melhor, ok? Como é o caso da sociedade norte-americana, que não teve esse papo furado de ditadura, tinha uma cultura mais avançada, ok? E eu só estou falando isso para que os senhores notem que em alguns contragolpes, quem assumiu o poder eram pessoas que eram contra determinados grupos comunistas, mas seguiam políticas socialistas e até a cultura socialista. Qual cultura socialista? Aquela de descer o sarrafo em qualquer oponente. Isso daí aconteceu em quase todos os países da América, com exceção do Brasil. Porque o Brasil é um dos países, olha só, eu não sou ufanista, mas o Brasil é um caso especial na América Latina, ok? Não que não tenha havido outros países conservadores e com uma cultura um pouquinho melhor. Mas, por exemplo, o Peru, eu gosto muito do Peru. É só visitar o Peru que vocês vão ver que é um país assim, de pessoas conservadoras. Outro país de cultura mais conservadora, o Paraguai. Não é à toa que eles tiraram o vagabundo do Lugo do poder. Mas os senhores vão notar que, por exemplo, na Argentina, no Chile e eu acho que também no Uruguai, nós vamos pegar só esses dois casos, Argentina e Chile. Os nazistas, quando fugiram da Alemanha, alguns nazistas, né, eles se alojaram aonde? Na Argentina, no Chile e eu acho que no Uruguai também. Tem ali alguns países da América do Sul que os nazistas preferiram. Por quê? Por uma afinidade ideológica. São justamente os países que geraram uma quantidade de mortos no combate contra o comunismo imensa, ok? Eles realmente assassinavam, não estavam nem aí eles não estavam muito aí para a verdade. Eles matavam qualquer um que eles identificavam como inimigos. No Brasil, não. No Brasil teve uma guerra cirúrgica contra vagabundos, guerrilheiros e terroristas. Por quê? Não tem um histórico de nacional-socialismo, apesar do vagabundo do Getúlio Vargas e seus comparsas. Ok? Mas pouca gente gostava dele. Assim, vamos ser sinceros. Pessoalmente, eu acho que poucas pessoas que passaram pela porcaria do governo Vargas gostaram daquela porcaria. Eu vejo muito mais gente com um saudosismo com o governo militar do que com o Getúlio Vargas. Sendo sincero, papo sério. Por quê? Porque o governo socialista é uma porcaria. E, de fato, se os senhores vêm a notarem a evolução do crescimento econômico no Brasil, no governo Vargas e dos militares, nem se compara, os militares humilham o governo Vargas, ok? Então, continuando. Na Colômbia continua a Guerra Civil. Em 52, já falei aqui da Bolívia, né, que tem uma guerra civil, na mesma época que o governo comunista lá no Chile. Agora, um governo não socialista em 58 do Ferrer, na Costa Rica. Então, enfrenta aquelas guerrilhas, aquela chateação toda. Mas tem dois países que, em 58, olha só, anotem que, deixa eu ver, dois países na América Latina que, em 58, enfrentam governos socialistas mais agressivos, que são Honduras e Venezuela. Honduras sofre com o governo socialista em 58 com o Ramon Villeda Morales, que vai de 58 a 63.
Ele criou o Código de Trabalho, promoveu a reforma agrária, incentivou sindicatos, a esquerda ficou mais abusada e ele controlou a mídia e aumentou os gastos do governo. Ok? Tentem se lembrar desse caso aqui. Honduras, governo socialista, 58 a 63. Mesmo caso do João Goulart. Ok? E no caso da Venezuela, um outro governo socialista do Wolfgang Larrazábal, que começou em 58. Ele também é sempre a mesma política, socialista. Reforma agrária, fortalece sindicatos, trabalhadores ficam abusados, tem mais agitação social. Essa foi a década de 50. Ok? Agora, eu vou falar da década de 60 e eu vou pular a partir do Brasil. Ok? Os senhores se lembram do contragolpe de 64 e eu já falei sobre isso, eu posso até voltar no próximo programa. Mas na década de 60, os senhores precisam saber também o que aconteceu nos outros países da América Latina, para ver como não foi só no Brasil, ok? Não foi uma coisa inventada. É uma tentativa consistente, perseverante dos comunistas de assumir o poder. Na Guatemala, já em 60, tem a guerrilha guatemalteca. Como nós vimos já, okay, teve um contragolpe em 54, lá na Guatemala, que assumiu um governo mais conservador. Então, só que a guerrilha guatemalteca, olha só, quando os esquerdistas não estão no poder, eles têm essa instrução, essa ordem. Não, vamos tocar o horror, por quê? Tocando o horror, a sociedade se desestabiliza e nós podemos assumir o poder. Não precisa ser tudo bonitinho, que nem nós, pessoas organizadas, de direita, conservadoras, pensamos. Eles podem não ter nenhum plano B. O que eles vão fazer é tocar o horror, mudar o governo, porque fica mais fácil de manipular o próximo governante. Então, só que na Guatemala eles não tiveram tanto sucesso, porque essa guerrilha foi até 96, ok? E essa guerrilha matou de 140 a 200 mil pessoas. O partido guerrilheiro, o partido que criou as guerrilhas, foi o Partido dos Trabalhadores da Guatemala. Ou seja, PT, Partido dos Trabalhadores da Guatemala, terroristas, guerrilheiros, associaram, né? Um ano depois, na Nicarágua, guerrilha também. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, fundada em 61. Passou a intensificar suas atividades em 63. Olha só, notem a coincidência com o Brasil. 63 começa maiores atritos com o Jango e com as esquerdas. 64 contra-golpe. Nicarágua, 61, a Frente Sandinista de Libertação Nacional é formada. E 63, a situação se torna mais séria. Na Venezuela, um ano depois, olha só a progressão. Aquele efeito dominó que ninguém fala da América Latina, mas por isso que é importante a gente estudar, ok? Então, guerrilha na Guatemala em 60, guerrilha na Nicarágua em 61, guerrilha na Venezuela em 62, onde a oposição, olha só, a oposição era conservadora. Ela se une para governar o partido, governar o país, excluindo o Partido Comunista, que eles já aprenderam que era perigoso, ok? Então, o Partido Comunista cria o quê? As Forças Armadas de Libertação Nacional, em 62, ou seja, guerrilha. O esquerdista, quando não está no poder, ele quer tomar o poder. No Uruguai, a guerrilha se intensifica em 64. Com o quê? Com o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. Surgiu em 64, começou a atuar com mais intensidade em 68. Na Colômbia, que naquela época estava passando por um governo um pouco mais conservador, tem FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, 64. Mesma época do golpe, do contragolpe no Brasil, ok? Agora, nem todos os países tiveram essa sorte, ok? De ter uma situação em que o governo consciente combateu guerrilhas de esquerda que estavam tentando assumir o poder. E por que eu digo sorte? Porque em alguns países a esquerda estava no poder. E a esquerda teve sucesso em fazer o golpe. E a sociedade séria não conseguiu tirar essa esquerda tirana do poder. Quais são esses casos? A Guiana, okay? Teve um golpe em 66, um golpe comunista. Em 70, começou a ditadura do Forbes Burnham, que... Desculpem. Em 66 teve um golpe,
do Forbes Burnham, que foi até 85, ok? Entre 70 e 75, os comunistas já no poder, naquele contexto que eu expliquei, que eles estão em toda parte, fazem um golpe dentro do golpe e instalam uma república socialista cooperativa na Guiana, ok? Então é isso. Eu não sei em que fonte eu encontrei sobre a primeira comunidade social. Ah, sim, eu acho que foi na Veja dessa semana que estava falando sobre os bolivianos quererem criar a primeira república socialista da América Latina. Não, já teve várias. Isso daí é engenharia social. Não sei se o jornalista da Veja é mal pago, não sabe de história, para colocar aqui o primeiro comunismo latino sul-americano, ou se ele é comprado por comunistas, mas já teve antes. Porque desde 36 lá no Paraguai e na Bolívia, pô. O cara falar que a primeiro comunismo, primeiro socialismo na América do Sul vai ser a Bolívia, agora que parece que eles vão tirar a Coca-Cola. Vão expulsar a Coca-Cola em 21 de dezembro de 2012 da Bolívia, e eles acham que isso daí vai transformar a Bolívia num socialismo. De fato, aproxima mais, né? Mas, e o jornalista lá da Veja, não sei se é burro, então se não estudou, se a Veja paga mal, falou, não, vai ser a primeira experiência socialista na América do Sul. Porra, estuda um pouco. Na Guiana já teve, no Paraguai já teve, na Bolívia já teve, na Argentina já teve, no Brasil já teve uma experiência lá com o Geisel, e não vai ser a primeira, ok? E no Peru teve também. O Peru aconteceu em 68. Quem estava governando o país era o Fernando Belaúnde, que também não era conservador, não era de direita. Ele se tornou presidente, ele promoveu a reforma agrária, gastos do governo, criou o Banco Central peruano, e é aquele negócio, isso daí gera tensões sociais que a população demanda uma iniciativa. E alguém vai tomar essa iniciativa. Infelizmente, em alguns lugares, os comunistas são mais fortes. No caso do Peru, aconteceu um golpe em 68, que foi um golpe comunista. Ok? E esse golpe comunista de 68 foi até 1980. E foi uma resposta ao governo esquerdista do Fernando Belaúnde, né? Inclusive, dentro desse golpe comunista, teve o governo do Velasco Alvarado, de 68 a 75, onde foi fundado o socialismo militar peruano. Ok? Agora, as guerrilhas no Peru, notem, se os comunistas não estão conseguindo atingir seus objetivos, eles criam eles só com esse horror. Em 62, então, é fundado o Exército de Libertação Nacional no Peru. Ok? Conseguem tomar o poder em 68, tudo uma porcaria até 80, mas sem guerrilha. Quando os comunistas são expulsos do poder, o que eles criam? A porcaria do Sendero Luminoso. Nesse caso, a sociedade peruana, como eu expliquei, é um pouquinho mais conservadora, e os próprios cidadãos lutaram contra os vagabundos, terroristas, guerrilheiros. Ok? Então, esse foi essa foi um pouquinho da história da América Latina e do esforço contínuo dos comunistas assumirem o poder. Se a gente for tirar o Brasil dessa explicação, nós vamos ver que em 70, isso daí continua em alguns lugares, ok? Na década de 70, por exemplo, aqui na Guiana, eu já falei da República Cooperativa Socialista. No Suriname, a esquerda, os comunistas, só assumem o poder em 80 e ficam no poder até 87. Quando eles saem do poder, o que eles fazem para se manter no poder? Guerra civil. Financiam guerrilhas. Então, de 86 a 92, guerra por poder e drogas. E na década de 80, no Peru, esse golpe socialista, eu já expliquei, Velasco Alvarado fica até 75 e funda o socialismo militar peruano. Sendero Luminoso, ele só surge em 80, e o movimento revolucionário Tupac Amaru entre 87 e 97. Ok? Olha só, até 97 tem partidos guerrilheiros tradicionais atuando no Peru e na América Latina.
Para nenhum babaca vir e dizer assim, em 86 os comunistas já pararam de tentar assumir o poder. Até hoje os babacas das Farc estão atuando, pô. Estão continuando. Na Bolívia tem um golpe em 70 de novo, promovido pelo socialista José Torres. Ele promove estatização, cria Banco Central Boliviano, cria em 71 a Assembleia Popular, com apoio da Central Obreira, conhecida como o primeiro soviético da América Latina. Acontece que entre 71 e 78 tem um contragolpe promovido pelo Hugo Banzer, controlou a imprensa, fechou partidos de esquerda, suspendeu universidades com comunistas infiltrados. Ele só deixou o poder em 78 por pressão do Jimmy Carter, ok? Se eles estudarem um pouquinho, tem muita gente que desconfia que ele seja agente comunista. No Chile, o Salvador Allende, ok, assumiu o poder entre 70 e 73, só que desde 64 já se suspeitava que ele era comunista. Em seu governo, ele promoveu a reforma agrária, aumentou os gastos do governo, controle de preços, ele recebeu o Fidel Castro, a esquerda se tornou mais revolucionária e o PIB chegou a cair em quarto. Então, no Chile, teve aquele contragolpe também um pouquinho mais tarde, em 73, ficou no poder até 90, com o governo do Augusto Pinochet. Ele era era nacionalista, ok? Mas ele era um pouquinho mais de mercado, mas tinha aquela cultura que eu falei, que também acontecia um pouquinho na Argentina, que vamos tratar os nossos inimigos da mesma forma que um comunista trata, ou seja, da pior forma possível. E o Partido Comunista do Chile, que cria um grupo armado em 74, que é o Frente Patriótico Manuel Rodrigues, com treino em Cuba, ok? Durante o confronto com o governo, esses guerrilheiros chilenos também mereceram, né, serem perseguidos e massacrados. Eles mataram 847 pessoas no Chile. Ok? No Brasil, os guerrilheiros, os terroristas, se bem que no Brasil a gente sabe, né, a qualidade dos esquerdistas, é tudo porcaria. Eles fizeram 150, eu contei, né, 200 baixas, sendo 150 mortos e 50 feridos. No Uruguai tem uma ditadura cívico-militar em 73 que vai até 85. Então, o Uruguai estava até bem, até que começaram a surgir tentativas esquerdistas de tomar o poder, e assim, que foi em 73, né? A história do Uruguai é interessante. Em 73, os comunistas se infiltram de uma forma que eles tentam assumir o poder, e tem um golpe para projetar uma reforma constitucional que reafirmasse os valores republicanos democráticos. As vítimas do governo do Paraguai foram 140, ok? E do movimento Tupamaros foram mais de 1.000, ok? Então não me venham esquerdistas porcaria do Brasil e dizer que o regime militar foi opressor, que não foi. Ele estava defendendo as pessoas de bem. Pode ter tido excesso, mas a gente vê que vocês mesmos produzem mais excessos do que qualquer momento do regime militar. Então, olha só, faltam 2 minutos, infelizmente. Tinha mais coisa para falar, mas agora realmente era pouquíssima coisa, então não acho que venha ao caso. Por exemplo, teve uma revolução sandinista na Nicarágua, que foi de 79 a 90, que depois de destruir economicamente a Nicarágua, a oposição é um pouquinho mais conservadora consigo. Em Honduras, as guerrilhas mais sérias só apareceram nos anos 80, com o Movimento de Libertação Popular Chinchoneros, fundados em 80, com apoio das organizações guerrilheiras dos países vizinhos. As Forças Revolucionárias Populares Lourenço Zelaya, fundado também em 80, notem que é a mesma época do Sendero Luminoso. Em El Salvador, teve um golpe conservador em 79, que durou até 82. Vamos ver. E como foi conservador, logo teve uma guerra civil, porque as esquerdas se organizam para tomar o poder. Então, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, esse foi o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Faltam só 30 segundos. Eu me esqueci de falar sobre as recomendações, né? Mas eu sempre recomendo aí o blog do ambientalismo, o Cavaleiro do Templo,
o Sentinela Católico, o blog do Júlio Severo, são todas fontes de informações muito boas. Inclusive, até o Twitter do Reinaldo Azevedo é muito bom para obter informações. E é praticamente isso. Então, muito obrigado. Me desculpe por algumas palavras que eu confundi. Por exemplo, remédio patológico, né? Remédio alopático, mas assim, as pessoas confundem as coisas. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa na quinta-feira que vem.